Buenas tardes. Para los que deseen equipo de traducción, pueden recogerlo afuera del auditorio. Además, se encontró este protector de computador, por si es tuyo. Conferencia a cargo de Carlos Torres Formoso, ingeniero civil y magíster de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Salford del Reino Unido y postdoctoral de la Universidad de California, fundador y profesor asociado de la LAGEC. ¿Está funcionando? Sí, creo que ya una vez ¿Cómo? ya. Buenas tardes a todos. El tema de mi presentación es nuevamente explorando la sinergia entre Lean y BIM, más focado en la gestión de la producción. Primeramente, quería mencionar que no me considero un especialista en BIM, como por ejemplo el profesor Rafael Sachs. Mi trabajo está mucho más relacionado a Lean, pero obviamente con la importancia que BIM tiene ahora en la construcción, hace algunos años empezamos a utilizar BIM en los trabajos de implementación de Lean en la construcción. Primeramente queria comentar algo rapidamente sobre a sinergia que existe entre Lean e BIM. Queria comentar pouco sobre esta relação que a indústria da construção tem com as tecnologias da informação ou tecnologias de informação e comunicação. A pesar do sucesso no desenvolvimento de novas tecnologias, há vários artigos que falam do impacto relativamente reduzido destas tecnologias na gestão da produção. Muitas vezes porque a tecnologia não é utilizada em los problemas mais importantes. Estou falando agora da gestão da produção. Há softwares que são implementados que não dão uma importância necessária à gestão da produção, ao controle da produção, pero são desenvolvidos para outras finalidades. Um exemplo são os softwares, por exemplo, basados em MRP e ERP, sistemas de ERP e MRP. Muitas vezes há desequilíbrio entre as melhoras relacionadas a pessoas, processos e tecnologias. Intenta utilizar a tecnologia em processos muito tradicionais, processos que não são bem estruturados. Muitas vezes se fazem inversões na tecnologia e não se faz a necessária inversão na capacitação das pessoas. E, obviamente, dentro da comunidade Lean se discute muito a ideia de que muitas soluções de IT, de TI, são construídas com base em modelos de gestão obsoletos. Por exemplo, os sistemas de planificação, a maioria dos sistemas são basados em CPM, os sistemas de controle de custos são baseados na ideia do Earned Value Method, que tem muitos problemas, muitas vezes produzem informações distorcidas. Os sistemas que são utilizados para presupuesto trabalham com um conceito muito antigo da época de Frederick Taylor, que é o custo padrão. Então, não há muitos sistemas de informação, muitas tecnologias
desarrolladas para a construção que exploram conceitos mais avançados, incluindo conceitos Lean. Me gusta mucho un artículo de un arquitecto inglés que se llama Brian Lawson. Es un artículo de 98. Y Brian Lawson dijo en este artículo que naquela época ele se refere principalmente a los años 60, 70, 80, que han existido muchas, en inglés es mirajes, que significa mirages, que significa espejamiento. Espejismo, sí, espejismo. Y que es la idea de cuando emerge la tecnología se crea una gran expectativa. Y hay muchos textos académicos que hablaban de la automación del proceso de diseño en los años 70. Hay un libro, por ejemplo, de Nigel Cross, que es un académico del área de diseño, que se llama The Automated Architect. Havia uma expectativa muito grande e depois, claro que a tecnologia tem utilidade, pero é muito menor do que se espera. O mesmo se passou com as Project Extranets em los anos 90, que se criou uma grande expectativa que ia integrar todo. As empresas de extranet tiveram um valor no mercado financeiro muito alto por justamente esta expectativa. Ele mesmo com sistemas integrados com base em MRP em Brasil, nos últimos 10, 15 anos, um grande número de empresas fizeram grandes inversões, são sistemas muito caros, que têm a pretensão de integrar custo, planificação, ventas e tudo mais. E provavelmente o mesmo se passa com BIM. Existe uma expectativa muito alta, mas nosso papel é entender as limitações, as oportunidades e ver efetivamente qual é o impacto. Vamos falar um pouco do que passa em empresas que han implementado com sucesso sistemas Lean. Há um ano tive a oportunidade de visitar uma planta de Toyota em Brasil e muitas coisas me impressionaram, principalmente a gestão visual, pero me chamou a atenção o pouco uso da tecnologia da informação em la planta para o controle da produção. Claro que há um grande número de sistemas que são utilizados, por exemplo, muitos sistemas Pokayokis, há um certo grado de automação, pero chama a atenção que há muitas informações que são papeles, dibujos, que são utilizados na fábrica. Acá há fotos de fábricas de dispositivos visuais, como o A3. Acá é um andón, que é uma ferramenta que utiliza a tecnologia da informação, mas é muito básica, é muito sencilla e tem um papel muito importante na construção. Eu não pude sacar fotos nesta planta de la Toyota, desafortunadamente. A única foto que pudimos sacar foram as fotos de los planos de instalação de la planta. Curiosamente, quando se vê as fotos, se parece muito com las planners. Parece um weekly plan de las planners.
Novamente, papeles, post-its. Isto é na instalação de uma fábrica na indústria automotiva. Acá são fotos de sistemas de planificação e controle em empresas de construção, em obras de distintos países. Acá é uma foto de phase scheduling, que é bastante utilizado nos Estados Unidos, que é uma planificação de largo prazo. Se vê um dispositivo visual muito grande para que estimula a participação, há regras de funcionamento. Curiosamente, estive nos Estados Unidos há alguns meses e conheci um software que tenta simular os post-its. Então, parece que há empresas de software que estão tentando captar alguma das ideias destas ferramentas muito sencillas, visuais, que são utilizadas em empresas que implementam a filosofia Lean. Acá, algumas reuniões em las obras. Nestas reuniões, normalmente, a empresa incentiva o uso de dispositivos visuais para tornar a reunião mais efetiva. Acá tive a oportunidade de visitar uma empresa na Alemanha e esta empresa utilizava um sistema desenvolvido por uma empresa de consultoria que se chama Dess & Sommer, que é pouco similar com o sistema Las Planner, pero enfatiza muito a gestão visual. Então, este é um plano de médio prazo. Há 2 planos de médio prazo. São estes dois acá. Acá são tarjetas que são utilizadas para indicar os paquetes de trabalho que devem ser realizados. Há também, as tarjetas são distribuídas em lotes de produção ou áreas de produção dentro da obra. E tudo isto se passa em um espaço que é público na obra, qualquer pode entrar, é exatamente na entrada da obra. Então, estimula que a disseminação da informação, e neste espaço são realizadas todas as reuniões de planificação, de qualidade e tudo mais. E tenho mais uma foto deste centro de controle da obra, que é uma foto muito interessante, porque há um plano que é um CPM que ha sido produzido por demanda do cliente, pero o plano que é o mais importante da obra há colores, é hecho com um software muito mais sencillo. Acá são exemplos de implementação Lean em Brasil. Há várias empresas que estão utilizando o sistema Kanban, que é um sistema muito sencillo, utiliza tarjetas que definem a quantidade exata de materiais que devem ser utilizados em cada lote de trabalho. Há empresas que utilizam muito bem o sistema Kanban. A ideia do sistema Kanban é que se há algum problema na produção, por exemplo, se gasta mais materiais do que se deveria, ou se a logística não é boa, se falta material, a obra para. Ou, por lo menos, este processo para, se resolve o problema e se cambia, depois se empieza a atividade novamente. Curiosamente, há alguns meses, tive a oportunidade de visitar uma empresa que teve a ideia de utilizar um sistema Kanban informatizado. Então, esta empresa pôs computadoras em várias partes da obra e qualquer pessoa poderia entrar neste computador, tinha touchscreen, e demandar mais materiais. O que se passou é que, em verdade, se desvirtuou
la función del Kanban, que es la función de transparencia, de hacer con que los problemas aparezcan más rápidamente, para simplesmente un sistema para pedir material. Y les pregunté, sí, ¿cómo controla los materiales? O no, hay una persona, un joven que hace todo el control del consumo de materiales por la obra. Esto está completamente contra la filosofía Lean. Si hay un sistema Kanban, nadie controla los materiales en la obra. Nenhuma persona deve autorizar o pedido ou verificar se a quantidade de material solicitada está correta ou não. Então, muitas vezes, a tecnologia da informação cria uma automatização que pode fazer com que se perda a transparência. Claro que não ha sido este exemplo desta empresa, não é um sistema muito bem pensado, a pessoa não entendia muito de sistemas Kanban. E acá outro exemplo que está sendo utilizado por empresas brasileiras. Segolin Engenharia é uma empresa de Fortaleza, nordeste do Brasil, que utiliza muito bem este sistema, que utiliza algum tipo de tecnologia, mas é novamente muito sencillo. Bueno, acá está a matriz que está no artículo de Rafael, que utilizamos muito em nosso trabalho, porque esta matriz nos apunta lacunas de conhecimento, apunta oportunidades, e é uma referência muito importante. Então, o que nós estamos tentando explorar é quais são as grandes oportunidades de uso de tecnologia da informação que se pueda utilizar o máximo de los conceitos BIM e de la filosofia Lean. E, obviamente, esta matriz é uma referência em nossos trabalhos, vários dos trabalhos que hemos desenvolvido neste tema. Al final, intentamos fazer uma reflexão sobre algumas partes desta matriz. E no artículo de Rafael e outros, é apontado que, obviamente, que há impactos positivos e há áreas da matriz onde podem haver impactos negativos ou limitações. Sim? Então, alguns pontos que estamos investigando estão relacionados a estas limitações potenciais. Por exemplo, qual é o papel de BIM na transparência de processos, na gestão visual? Como podemos dar ênfase maior a aspecto muito importante da filosofia Lean, que é a redução de inventários, redução de trabalho em progresso. Como se pode melhorar a planificação e controle de fluxos de produção? Nos parece oportunidades de fazer algo mais inovador utilizando BIM e Lean. Bueno, vou falar então de 3 tópicos que estamos investigando na gestão da produção e vou apresentar 2 trabalhos. Destes trabalhos está concluído, estamos agora trabalhando em alguns artigos para revista, e o outro está ainda em fase de desenvolvimento. Então, o primeiro trabalho é sobre esta ideia de que necessitamos planificar e controlar não somente as atividades que agregam valor, mas também as atividades, as operações que involucram algo que não agregam valor. Chamamos isto genericamente de processos logísticos. Outro ponto que estamos tentando explorar, a complementaridade entre BIM e gestão visual. BIM é algo bastante sofisticado, demanda
um esforço de capacitação, demanda uma forma distinta de pensar, muitas vezes. E, por outro lado, a gestão visual é algo que está na outra punta do sistema, involucra as pessoas da obra, são mecanismos muito sencillos, que estão muito relacionados à autonomia, participação. Então, nos parece que há oportunidades de complementar estes dois aspectos. E o segundo trabalho vai ser sobre a ideia de integrar sistemas de controle em la obra. Este é um trabalho sobre o sistema de controle da produção e qualidade, e com isto eliminar alguns tipos de perdas, ou pelo menos reduzir alguns tipos de perdas que temos na construção. Bom, acá é um exemplo de modelo BIM generado em um software 4D. ¿Sí? A maior parte dos sistemas, normalmente o que se hace é produzir uma rede CPM e, com base nesta rede, generar uma visualização da obra. Isto é algo que sempre me incomodou um pouco, porque a rede CPM, obviamente, é muito criticada por la comunidade Lean. Claro que muitas aplicações desse tipo de sistema são somente para dar uma visão geral de como a obra vai ser executada, quais são as grandes etapas da obra, a sequência de execução, da direita para a esquerda, do fundo para a frente. E muitas vezes este modelo é utilizado somente, eu conosco casos que ha sido utilizado somente na fase de contratação da obra, para convencer ao cliente que a empresa tinha uma capacidade técnica de realizar a obra. Muitas pessoas chamam isto de Hollywood BIM. É um modelo BIM somente para impressionar alguém. O cliente, os amigos vão a sua casa para uma festa de cumpleaños, vou mostrar um modelo 4D, algo assim, mas não são muito utilizados na gestão da produção. E há como 5 anos estava num sabático em Salford e vi uma apresentação de uma empresa que opera em vários países, Skanska, e me chamou a atenção os modelos que estavam utilizando. E este é um dos slides. E me encantou porque se podia ver a obra. Não era somente os componentes produzidos ou simulados com os componentes cuja produção era simulada por el CPM, pero havia inventários, havia equipos, proteção de segurança, equipos de proteção coletiva. Me gostou muito de ver esta apresentação. E começamos a trabalhar com esta ideia de, claro que necessitamos de uma rede CPM para definir a sequência de atividades na obra, pero vamos mirar outras coisas, vamos mirar os equipos, o layout, os inventários e tudo mais. Há outras pessoas, obviamente, outros acadêmicos trabalhando com isto, pero a ideia é fazer uma forte conexão desse tipo de modelo com a implementação de conceitos Lean. E mais ou menos nesta época começamos um trabalho com uma empresa que produz estruturas metálicas, não somente a estrutura metálica, mas também o techo, a ventilação e outros elementos. É uma grande empresa que tem como 3 plantas em Brasil, tem um grande número de obras, se chama Medavil.
Esta empresa es más o menos verticalizada, hace el diseño, la fabricación, el montaje, y es una empresa que trabaja con la lógica de engineer to order, que significa que recibe un pedido del cliente, tienen algunos tipos de productos que son predefinidos, pero este producto debe ser adaptado a las necesidades de los clientes. Entonces, cada obra tiene características diferentes de las otras. Entonces, es muy importante hacer el diseño, producir en la fábrica y hacer el montaje en un plazo relativamente corto. Teníamos un contrato de investigación con esta empresa bastante largo, envolvía 4 alumnos, y estábamos trabajando en 3 frentes de investigación. Había un grupo trabajando con la logística de la planta, de una de las plantas de la empresa, trabajando utilizando BIM para preparar los planes de carga que son enviados a la obra. Había un equipo trabajando con la logística de la obra, que incluía operaciones de descargamento, el layout, que se utilizó BIM, la gestión visual y simulación BIM 4D. Y había también un alumno que estaba trabajando con la cuestión de padronización, estaba intentando implementar el concepto de trabajo padronizado, standardized work, que es un tipo específico de padrón que es utilizado dentro del sistema Toyota de producción. Voy a empezar a hablar un poco de la planta, que fue donde tuvimos los resultados más impresionantes. Y fue interesante porque empezamos por algo muy sencillo. Nosotros detectamos una gran cantidad de inventario en la planta, problemas de pérdidas de componentes. Cuando empezamos nuestro trabajo, había un funcionario que era encargado de procurar componentes en la área de inventario cerca de la planta. Era una persona que tenía mucha habilidad para encontrar estos componentes. Entonces, de los argumentos es que havia a necessidade de colocar mais inteligência na logística da obra. E isto começou criando um plano de carga. Para cada carga, cada caminhão que era enviado à obra com componentes deveria ter esta carga planificada. O peso, a posição, equilíbrio. Há peças que são mais pesadas, há peças que são danificadas com muita facilidade, então se deveria preparar um plano desse tipo. E a partir deste plano se poderia organizar toda a logística da planta. E este plano começou quando a empresa começou a preparar esse plano, era feito manualmente, um dibujo, e depois começamos a utilizar BIM para preparar este plano. Não é um modelo muito complicado, mas a ideia é utilizar os objetos, os componentes que são objetos dentro do modelo BIM, que têm muitas informações, podem ser utilizadas para fazer o plano e, ao mesmo tempo, generar informações para o sistema. Bueno, eu vou contar de uma forma muito rápida do que se passou. O segundo cambio foi a forma de organizar os inventários. Os inventários eram organizados por tipo de componente, por exemplo, vigas, pilares, colunas, peças mais pequenas, e se passou a organizar, por lote de transporte. E este lote de transporte, um conjunto de lotes de transporte, deveria corresponder a um lote de montagem.
Desta forma, se evitaria em la obra um aumento de trabalho em progresso, porque só se envia os lotes necessários para produzir, os lotes de transporte necessários para produzir o lote de montagem. Acá outro câmbio muito importante. Primeiro se reorganizou a área de inventário por lote de transporte, e depois, para uma parte dos lotes de transporte, se fazia o montagem do lote em la salida da fábrica. Isto parece um tanto óbvio, mas é algo que a maior parte das empresas que trabalham com sistemas pré-fabricados não lo fazem. Então, foi um câmbio bastante importante nesta empresa. Se começou a trabalhar também com transparência, se identificava os lotes. Estes são lotes de montagem por colores. São zonas da obra e as colores eram utilizadas para identificar cada desses lotes. Então, a ideia era, se montava o lote de transporte em la fábrica, se enviava para a obra e havia um procedimento para fazer o descargamento deste lote, de forma a reduzir as atividades que não agregam valor em la obra e em la fábrica. Vamos falar um pouco sobre os câmbios em la obra, algo muito básico, plano de layout de la obra, pero utilizando as mesmas colores que se utilizava nos dispositivos visuais. Acá primeiro plano de execução da obra, que é muito sencillo, muito pouco sofisticado. É tão sencillo que não funciona. Pero ¿no? Oh, perdão. Vou mostrar o seguinte, que são fotos deste pequeno vídeo. O que se vê em las fotos era cada semana se tinha a etapa que estava sendo executada e a quantidade de inventário em las áreas que haviam sido definidas. Me olvidei de comentar algo muito importante. Esta obra foi uma fábrica construída para a Toyota de Brasil. E, fortunadamente, era um cliente muito demandante. Queria, por exemplo, que a empresa definisse a quantidade de inventário que ia ter na obra, quantidade de inventário de componentes de estrutura metálica. E o engenheiro de Toyota tinha uma cópia desta, que é um printout do modelo 4D, tinha cópia deste printout e caminhava pela obra e verificava se estava tudo de acordo com este printout. Interessante que esta aqui, a primeira carga que se entregou na obra, se puse em uma outra área. O engenheiro de Toyota foi perguntar o que se passou, por que não tem o plano, o layout está muito otimizado. E a resposta foi, bueno, teníamos tanto espaço que pensamos que não faria muita diferença estocar em uma outra parte. E havia dispositivos visuais com printouts deste modelo, distintas informações. Isto é algo típico de uma obra contratada por Toyota. Há murales como este, onde se põem informações. Acá está o modelo, acá estão os inventários planificados para esta semana.
Más importante do que poner las informaciones es utilizar esta información para discusión y reflexión. Entonces, había informaciones en la oficina de la obra que era muy importante para apoyar la tomada de decisión, hacer una evaluación de los desvíos, las causas de los problemas. Acá un otro modelo, es un modelo más detallado que ha sido desarrollado, un modelo donde se organizó estos componentes, son simbres, ¿verdad? Sí, esta palabra que se utiliza para esto, simbres, sí. Entonces estos simbres son producidos en la obra, reciben los componentes, son el montaje de estos simbres, son hechos en la obra, entonces se debía definir la posición de montaje, la posición de los inventarios, la posición del camión, que no aparece acá está el camión. Pero solamente producimos este modelo después de empezar la obra, de entrenar el equipo, definir el proceso, tener un feedback de los primeros ciclos de producción. Ahí finalizamos este modelo. En verdad, es un uso jerarquizado del modelo BIM. Y acá una foto comparado con el modelo BIM, que se hace normalmente, pero son similares, pero no fue un ejercicio de previsión, fue a prever que va a ser hecho de esta forma. Fue un resultado de un ejercicio de aprendizaje, de varios ciclos de aprendizaje, de mejora, es la forma como la Toyota trabaja. En este trabajo empezamos a utilizar otros indicadores. Había las planners en la obra, había PPC, causas de la no conclusión de paquetes de trabajo, había desvío de plazo y todo más, pero estos indicadores empezaron a se quedar más importantes. Por ejemplo, el lote de entrega estaba conforme en términos de los componentes, el contenido del lote de transporte, la posición de los componentes en los lotes, la secuencia, la operación de descarga. Un de los alumnos analizó varias operaciones de descarga y detectó una serie de problemas, por ejemplo, aquí una total falta de balance en la hora de descargar. El nivel de inventario, el nivel de trabajo en progreso, estos fueron los indicadores utilizados. Y esta fue una conclusión importante del trabajo. A partir del momento que se maneja bien, se planifica y controla los procesos logísticos, la planificación tradicional, look ahead planning, weekly planning, se tornam mucho menos importantes. Hay que hacer, pero no son tan críticos porque se resolve la mayor parte de los problemas en la gestión logística. Algunos resultados del trabajo, los resultados en la planta fueron muy impresionantes. Claro que no es solamente por la investigación, pero había cambios importantes en la planta. Reducción de tiempo de espera para completar un lote de transporte de 18 horas para 6 horas. Reducción en la cantidad de componentes en el inventario de la fábrica, prácticamente redució 2/3. Reducción de la rotación de inventario de 15 para 5 días y una reducción general en el lead time. Reducción de improvisaciones, porque había un diseño de operaciones relativamente detallado, hecho con la participación de las personas. Se redució mucho la distancia de transporte, tanto transporte con equipos como también transporte por personas. Las personas
caminavam muito menos na obra, muito menos riscos de acidentes, por exemplo. Redução de trabalho em progresso, 62%, porque teníamos uma das principais razões de alto trabalho em progresso é o envio de lotes incompletos, lotes fora de sequência, e assim por diante. E aumento de produtividade em 15%. Não é tão impressionante o indicador de produtividade, mas os outros, redução de trabalho em progresso, redução de lead time, são indicadores muito importantes na filosofia ali. Quanto tempo eu tenho? ¿5 minutos? 7? Sí. Gracias. Bueno, el otro trabajo está relacionado a un de los temas importantes que hemos investigado hace muchos años en nuestro grupo de investigación, que son las pérdidas en la construcción. Un trabajo que me gusta mucho dentro de este tema es un trabajo que hacemos en colaboración con varias universidades, incluyendo la Universidad de Rafael, Technion, que es tentar definir las categorías de pérdidas más importantes en la construcción. Claro que no llegamos a un consenso, hay distintas ideas neste grupo, pero nosotros estamos nos focando principalmente em 3 categorias: trabalho em progresso, uma outra categoria que se chama Making Do e uma outra que se chama Unfinished Work. Então, este estudo está muito relacionado a essas 2 categorias de pérdidas, mas a ideia é utilizar estes conceitos para tornar os sistemas de controle mais confiáveis e capazes de identificar pérdidas que são importantes. Rapidamente, porque talvez alguns de vocês não conozcam estes conceitos, que é Making Do, é quando se reduz o desempenho, que ocorre quando uma tarefa é empezada sem os recursos necessários. Não temos os recursos, por exemplo, materiais, desenho, informações, equipos, pero há uma pressão para começar a tarefa, então se empieza. E normalmente, para poder fazer esta tarefa, se faz uma improvisação. Então, é uma forma, é interessante porque na manufatura nós nos preocupamos muito com inventários. Há que reduzir inventários porque causam muitos problemas. Na construção, nós temos um tipo de inventário negativo. Começamos as tarefas sem ter os recursos. Acá há exemplos, há muitos casos de Making Do que estão relacionados à infraestrutura. A infraestrutura de por exemplo, uma frente de trabalho. E uma outra consequência de Making Do é que aumenta o trabalho em progresso, porque o grupo de trabalhadores tem que parar sua atividade, porque não consegue continuar, e vai ser uma outra coisa. Que é trabalho inacabado. Em verdade, é um contraponto, não sei se existe em espanhol esta palavra, um contraponto ao Making Do. Making Do é um problema quando se empieza a tarefa. Trabalho inacabado é quando vai finalizar a tarefa, não se consegue concluir. Em português, utilizamos uma expressão que é falta de terminalidade, não se termina bem. Há pequenos problemas, alguém vai volver acá, utilizar uma escalera, trazer um pouco de materiais. Então, este tipo de problema tende a criar muitas atividades que não agregam valor.
E cria algo também que estamos tentando mensurar em nossos estudos, que é o que chamamos trabalho informal. É um trabalho na obra que não é planificado nem controlado, porque não se passa informalmente. E muitos desses problemas de falta de trabalho inacabado acabam causando trabalho informal. Claro que aumenta o trabalho em progresso e também pode causar mais making do, porque quando se vuelve a este local de trabalho, por exemplo, não está planificado, então não há remoção de restrições, por exemplo. Então, se tende a aumentar o making do. Então, vocês podem ver que há uma relação muito forte entre making do, trabalho inacabado e trabalho em progresso. Acá são evidências práticas destes problemas. Acá é um plano de curto prazo de uma empresa de Porto Alegre, Cyrela, que agora é Goldstein, que agora ha sido tornada como Cyrela. Eles fazem um monitoreo do número de trabalhadores no plano. Hacen uma suma de todos os trabalhadores, acá são os paquetes semanais, e normalmente o número total é menor do que o número de pessoas na obra. Não é menor, muitas vezes é é um número muito mais pequeno. 30% a menos, por exemplo, 20% a menos. ¿Sí? Significa que estes trabalhadores estão fazendo outras coisas. Normalmente, atividades que não agregam valor. Retrabalho, transportando materiais, limpeza, etc. Sempre vai haver uma parte dos trabalhadores que não estão nos planos, pero o percentagem tende a ser muito alto. E acá é outro estudo que mensuramos o PPC, como normalmente é feito na maioria das empresas. Há uma reunião, se confere se está listo, se não está listo. E outro indicador que é PPCR, PPC real, depois de inspecionado, depois de ter a qualidade inspecionada. Novamente, é muito mais baixo o valor. Acá se pode ver 68% não é um valor muito alto, mas o PPCR é muito mais baixo. Então, são evidências que realmente estes problemas são frequentes. Que alternativas temos para reduzir este problema? Várias coisas se podem fazer. Por exemplo, se poderia utilizar modelos BIM para fazer desenhos detalhados de operações. É uma possibilidade. Se poderia melhorar o look ahead, o plano look ahead, por exemplo, sendo muito mais efetivo com a remoção das restrições. Pero uma outra possibilidade é integrar os sistemas de controle. Fazer uma integração, por exemplo, por que não integrar a gestão da segurança, a gestão da qualidade com o sistema de planificação e controle da produção? Fazer solamente um controle. Isto também é eliminar atividades de controle que não agregam valor. ¿Se encerrou o tempo? Não? Então, nós tentamos desenvolver um sistema, em verdade é um modelo, a contribuição acadêmica é um modelo de sistema de controle, onde se tenta integrar o monitoreo da conclusão dos paquetes de trabalho e o monitoreo da qualidade. É uma só operação, só monitoreo. E vamos a observar outras coisas que são importantes. Por exemplo, problema de trabalho inacabado, problema de falta das condições necessárias para realizar uma atividade, o problema de making do, o problema do trabalho informal. Então,
en el mismo sistema de controle se intenta observar outras coisas que são importantes. Inicialmente, hicimos todo mais ou menos manual, utilizando algumas planilhas eletrônicas. Depois, de mis alunos desenvolveu software para fazer este trabalho. Hay que destacar que quando se hace esse tipo de integração e se torna estes controles mais sistemáticos, há que manejar muito mais informações. Então, a tecnologia da informação é muito importante. Então, esta aluna desenvolveu uma solução de TI que incluía o uso de tablets para coletar dados na obra e para ter mais informações para fazer avaliações de los processos. E outro aluno utilizou paquetes de software comerciais, como, por exemplo, 360 Field, que é software da Autodesk para controlar qualidade. Utilizou Navisworks para os modelos 4D, utilizou software de planificação tradicional, criou uma base de dados. A ideia era testar o modelo, se o modelo de controle da produção poderia ser utilizado com softwares comerciais. Então, genericamente, não vou entrar em muitos detalhes porque não há tempo. A ideia é verificar as condições para começar paquete de trabalho, verificar a conclusão do paquete de trabalho e a conformidade em relação à qualidade. Claro que para fazer isto, há várias coisas necessárias. Eu tenho que ter o plano de curto prazo na base de dados, sim? E para poder ir a campo, verificar estes paquetes de trabalho. Pero há paquetes que são informais, então, quando se observa a obra, há que incluir alguns paquetes de trabalho dentro do sistema. Há que fazer as verificações de qualidade, pero não é somente dizer está conforme, não está conforme. Assim como nós fazemos no sistema Las Planner, há que tentar entender causas da falta de qualidade. Então, se faz algo muito similar a Las Planner, se faz registro, uma observação sobre os problemas, se saca fotos, que é automaticamente armazenada no sistema, e se leva estes dados para a reunião de planificação. Claro que é uma reunião um pouco mais pesada, porque há que evaluar a conclusão de paquetes, os problemas de qualidade. Pero há muitos problemas que são comuns, há muitos problemas de não conclusão de los paquetes de trabalho que são problemas também de qualidade. E se utiliza o modelo BIM para visualizar as informações. Então, se pode fazer várias comparações, o que está retrasado na obra, o que deveria ser feito esta semana, os paquetes que têm falta de terminalidade ou problemas de trabalho inacabado, onde está o making do, se pode utilizar este tipo de visualização para apoiar a tomada de decisões. Então, o modelo BIM é muito importante para visualizar os dados deste tipo de controle. Acá são alguns indicadores que nós coletamos com este sistema, o PPC real, não o PPC formal, que não considera a inspeção de qualidade, as causas de não conclusão de paquetes de trabalho, que é indicador tradicional, mas também as causas de los problemas de qualidade. Percentagem de paquetes informais, paquetes de retrabalho, se pode fazer toda uma categorização
de los paquetes de trabajo. Y también pérdidas por making do. Se puede identificar, por ejemplo, cuál de los paquetes de trabajo que no tenían las condiciones adecuadas. Una crítica que se puede hacer a ese tipo de sistema ahora es muy complejo, a pesar de que la coleta de datos no es tan demorada. Se gasta más o menos 1 hora y 20 minutos para coletar los datos cada día y 4 horas y media para poner los datos dentro del sistema. Pero es un poco complejo, hay que simplificar y hay que tornar este proceso más participativo, porque por enquanto es basado en la idea de un control externo para making do, para trabajo informal, para trabajo inacabado. No es algo, digamos, que es adecuado para un sistema Lean donde hay más colaboración, más participación. Pero es algo que intentamos trabajar en el futuro. Bueno, conclusiones de esta presentación, de este dilema que tenemos. Bueno, ¿cómo aprovechar más esta sinergia entre Lean y BIM sin incorrer en los mismos errores que tuvimos con la implementación de otras tecnologías en el pasado? ¿Sí? Entonces, para mí, la mensaje que es un poco obvia es que la utilización de BIM evitar que la utilización de BIM haga un refuerzo en la implementación de conceptos tradicionales, obsoletos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que vamos a utilizar BIM, pero no vamos a producir simplesmente un modelo 4D con base en una red CPM. Es muy poco. Oportunidades para BIM 4D, claro que modelar todos los flujos, todos los equipos, todas las personas es algo muy difícil, pero se puede avanzar más en la gestión de flujos. Por ejemplo, trabajando con estos conceptos de eliminación conceptos de pérdidas para eliminarlas, focar mucho en reducción del tamaño del lote, reducción de trabajo en progreso, que son problemas importantes. Da mesma forma como en otras herramientas Lean, muy importante utilizar BIM con esta idea de control como aprendizaje. Management as Learning. Control é um sinônimo de aprendizagem. Não temos todas as informações necessárias quando começamos uma obra, muitas vezes, às vezes mais, às vezes menos, mas nunca temos todas as informações. Então, vamos aprender com os primeiros ciclos de produção e utilizar os modelos BIM, modelos 4D, por exemplo, ao largo do processo de produção para melhorar sua gestão. Ao invés de adotar este modelo, o modelo termostato, trabalhamos muito na oficina com o modelo BIM e agora podemos executar a obra com tranquilidade porque vai ser exatamente como planificado. Este é algo que temos que cuidar muito. Queria destacar também os benefícios da planificação e controle de processos logísticos. Quanto mais industrializado, mais importante. Tão importante que pode ser que no futuro não se necessite todo o esforço que se faz, phase scheduling, look ahead planning, weekly planning, muitas vezes daily planning. E se manejarmos bem os processos logísticos, controlarmos os problemas de inventário, transporte, se pode evitar muitos dos problemas. E algo importante, apesar de
muitas dificuldades que existem na implementação de BIM ou mesmo na implementação de conceitos Lean, muito do que hemos apresentado acá se pode implementar incrementalmente. A mim me parece que os modelos 4D, por exemplo, podem ser implementados mesmo em empresas que não têm grandes inversões na utilização de BIM. Os modelos há modelos muito sencillos que podem trazer muitos benefícios. Não quero dizer que não há que avançar mais com BIM, com modelos mais completos, com participação de várias empresas, da cadeia de suministros. Isto é muito importante. É muito importante esta ideia de virtual design and construction antes de começar a obra. É muito importante, mas há coisas que se pode fazer muito tempo antes de se chegar a estado, a uma situação próxima do que há em países mais desenvolvidos. Isso me parece que é muito importante em países latino-americanos. Gracias. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta relacionada a nuestra experiencia en GPRO y GPUC en Chile. Nos ha tocado trabajar bastante con proyectos que integran BIM con tecnologías de planificación y control de proyectos y metodologías de planificación y control de proyectos. Quizás el desafío más grande que hemos encontrado es cuándo dentro del proceso de gestión semanal debería actuar el proceso de planificación y control y cuándo BIM, cuál antes que después. Porque por ejemplo, un tema específico, encontrábamos que sería mucho más útil para la gestión visual que la planificación del programa de la semana se hiciera viendo el modelo virtual, el modelo BIM. Pero eso implica mucho más esfuerzo de la persona que está modelando en cambiar cuando cambian los compromisos. Y si se hace al contrario, el modelo es adherente y no es en el fondo realmente una herramienta para la planificación, porque lo que está haciendo es demostrarte lo que tú ya planificaste con otros medios de gestión visual. En esa planta se ve que integraron bien ambas cosas y quisiera saber cómo resolvieron ese problema. Sí, dos conceptos importantes que utilizamos nesse trabalho de controle da produção é o conceito de paquete de trabalho genérico e paquete específico. Isto é algo que se passa com o Last Planner. Claro que a las empresas les gusta trabalhar com uma work breakdown structure, que é bem definida, que serve para várias funções dentro da organização. Pero com o Last Planner há que ter uma certa flexibilidade, que é definir, por exemplo, cambiar o tamanho do lote. É algo que é muito frequente. Ou agregar 2 paquetes de trabalho em um. Então, nós criamos esta ideia. Há paquete de trabalho genérico que é produzido no plano de largo prazo, pero este paquete de trabalho genérico é instanciado para a planificação de curto prazo, ou poderia ser também para o médio prazo. Este foi elemento muito importante no trabalho. Nós não utilizamos muito o BIM para o curto prazo, era muito mais para a discussão de los modelos 4D, por exemplo, era muito mais no médio prazo. Pero lo que se passava é que a partir do médio prazo se demandava a produção de modelo mais específico, que era utilizado para operações logísticas, principalmente na obra, que são as operações nesse tipo de tecnologia que são
realmente importante para eliminar actividades que não agregam valor, para reduzir riscos de acidentes também. Pero creio que este é um tema a ser explorado. Como utilizar mais os modelos BIM, por exemplo, em curto prazo. Bueno, si no hay más preguntas, quiero invitar a todos los asistentes, conferencistas y keynotes para que pasemos aquí y nos tomemos la foto del evento.